Nesse vídeo vamos continuar nossos estudos sobre as funções afim e mais detalhadamente sobre gráfico de função afim. Como é que nós construímos gráficos, como é que olhando um gráfico desse podemos associar ele a uma função afim e coisas desse tipo. Nada complicado, tudo muito simples, então trate de prestar bastante atenção para aprender direitinho esse assunto, ok? Primeira coisa de tudo, vamos fazer um gráfico. Como é que nós fazemos isso? Primeiro temos que fazer o gráfico de uma função. Imagine a seguinte função. F de x é igual a 2x mais 1. Função bem simples, tudo bem? O gráfico na forma cartesiana vai ser o seguinte. Vamos colocar aqui uns eixos y. Aqui é complicado de desenhar. Vamos tentar fazer o mais reto possível. Olha aí, até que está saindo bonitinho. E aqui o eixo das abscissas, conhecido como eixo x, tudo bem? Olha aí, até que ficou legal, que continua a parte negativa dos eixos, tudo bem? Legal aqui, eixo y, eixo x. E como é que nós construímos o gráfico de uma função? Simples, vamos pegando valores para x e ver qual valor que a função, aliás, qual a imagem que cada valor de x vai ter nessa função. A partir disso, nós vamos associando os pontos e vamos criar o gráfico. Vamos lá, primeiro marcar aqui os pontos. Aqui vai ser o ponto 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. 1, 2, 3, 4, 5. Legal? Vamos lá. Primeiro temos que descobrir alguns pontos do gráfico. Vamos colocar alguns valores de x, alguns valores de função de x. Só lembrando que função de x nesse caso nós chamamos de y, certo? Vamos lá. Se x for igual a 0. Deixa eu colocar outra tracinho aqui, vai ficar mais organizado. Vamos lá. Se x for igual a 0, qual vai ser o valor de y? Simples, basta jogar o valor aqui na função. 2 vezes 0 mais 1, 1. Então, quando x é 0, ou seja, nessa reta aqui, ó, o valor de 0 de x, y vai ser igual a 1. Então, esse aqui é um ponto do nosso gráfico. Vamos lá descobrir outros. Se x for igual a 1, y vai ser igual a quanto? 2 vezes 1 mais 1, 3. Então temos um ponto, ó, quando x é 1, nesse caso aqui, ó, colocar aqui os pontinhos para você descobrir, para você olhar. Quando x é 1, y é 3. Então, bem aqui, temos outro ponto. E agora, onde será que está o outro ponto? Temos infinitos, né? Vamos testar agora x igual a 2. X igual a 2, y vai ser igual a 2 vezes 2, 2 mais 1, 5. Então, o próximo ponto vai ser o ponto x igual a 2. Vamos colocar aqui, vamos lá, dá mais ou menos aqui, ó. O 5 é aqui, e o 2 está aqui. Puxaremos esse ponto bem aqui. Vamos agora pegar um ponto negativo. Que tal? Se x for igual a menos 1, y vai ser igual a quanto? Menos 1 vezes 2, menos 2, mais 1, menos 1. Então vai ter o ponto x igual a menos 1. Vai ser algo, vamos prolongar que vai ficar mais bonitinho. Vai ser algo aqui, o menos 1. E o menos y, menos 1 vai estar aqui. Temos esse ponto aqui. Agora aqui está algo muito interessante sobre funções afins. Vocês estão reparando bem como é que estão esses pontos? Toda função afim está associada a uma reta. Vamos ligar esses pontos. Não é um desenho perfeito, mas dá para entender mais ou menos o que eu quero dizer. O gráfico dessa função aqui, f de x é igual a 2x mais 1, é essa reta de azul. Ou seja, todos os pontos x estão associados a imagens da função f de x através dessa reta azul do gráfico. Por exemplo, se eu quero descobrir qual é o valor da função desse ponto aqui, por exemplo, 1,5, basta eu subir aqui e descobrir qual é o ponto que está associado a 1,5, que no caso aqui vai ser mais ou menos esse ponto. Então esse valor vai ser o valor de f de 1,5. Gráfico de função afim é uma, vou escrever bem aqui, grande, de vermelho, para que fique bem claro. Gráfico de função afim, sempre, toda a vida toda, é uma reta. Tudo bem? Fique bem claro isso. Falou em função afim, falou em reta no plano cartesiano. E quais são os principais problemas envolvidos com isso? Dado uma função afim, construímos o gráfico, e dado um gráfico e alguns de seus pontos, descobrimos
qual é a função afim que está associada. Ok? Mas observe o seguinte, para descobrirmos então o gráfico associado à função afim, quantos pontos são necessários? Ora, para definir uma reta são necessários 2 pontos. Não é isso? Por 2 pontos passa uma reta. Então não precisava fazer uma lista assim como nós fizemos, com 4 valores de x. Tomando já os dois primeiros, poderemos marcar esses 2 pontos aqui já, e ligando os dois, já teríamos a reta que está associada a essa função. Simples, bonitinho. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Imagine agora que temos o seguinte gráfico. Vamos lá. Eu tenho aqui, vou desenhar o gráfico da função f de x. Legal? Tá aqui y, que é igual a f de x. E está aqui o x. Aqui está a reta desse gráfico. Legal? E eu vou lhe dar alguns pontos dessa reta. Eu tenho o ponto, esse ponto bem aqui, que é o ponto x é igual a 2, y é igual a 3. E esse ponto bem aqui, que é o ponto x é igual a 3, y é igual a 5. Minha pergunta é, qual é o valor, qual é a regra da formação de f de x? Parece complicado à primeira vista? Pois não é. Isso lembra muito um probleminha que vimos no último vídeo. Como assim? Vamos com calma. O que significa esse ponto aqui? 2, 3. X igual a 2, y igual a 3. Significa o seguinte, que função de 2, ou seja, tomando x igual a 2, o valor obtido pela função será 3. Da mesma forma, tomando outro ponto, f de 3 é igual a 5. Só que você lembra muito bem como é que é a cara de uma função afim. F de x é do tipo ax mais b. Então, descobrindo A e descobrindo quem é B, nós matamos a charada e descobrimos qual é a regra de formação de f de x. Vamos lá? Reescrevendo esse sistema aqui, vamos ter o seguinte, f de 2 é igual a 3. Então esse 2 vem bem para cá no lugar de x, certo? Se f de x é igual a x mais b, f de 2 é igual a 2 vezes a mais b. Então, 2 vezes a mais b é igual a 3. E outro, f de 3 é igual a 5. Agora jogamos o 3 no lugar do x. 3 vezes a mais b é igual a 5. E caímos aqui no sisteminha simples, ok? Vamos aqui até colocar logo a resposta do sistema. Você tenta fazer de cabeça ou faz na folha de papel. Calculando, resolvendo esse sistema, vamos descobrir que A é igual a 2 e B é igual a menos 1. Então, nossa função f de x vai ser igual a 2x, não é? O valor de A bem aqui. E o valor de B, menos 1. Viram só que interessante? Dado o gráfico da função, melhor ainda, dado 2 pontos desse gráfico, descobrimos qual é a regra de formação da função. Vamos fazer outro exemplo agora um pouco mais interessante. Passando aqui a lousa. Vamos lá. Agora imagine o seguinte gráfico. Aqui em branco. Olha aí, estou ficando bom em desenhar esses gráficos. Vamos lá. Está aqui o gráfico y, x. Agora, sendo esse aqui o gráfico, ó, a reta azul, falou em reta, falou em função afim, eu vou dizer que esse ponto aqui tem a altura, aliás, a ordenada 4, esse ponto aqui, a abscissa 2. E agora, qual é o valor da função, aliás, qual é a regra de formação de f de x, cujo gráfico está mostrado abaixo? Essa aqui é a forma mais comum de representar gráfico de função afim. Você vai dar o ponto em que a reta toca o eixo das ordenadas, ou eixo y, e o ponto em que essa reta toca o eixo das abscissas, ou o eixo x. E agora, como é que nós resolvemos isso? Mesma coisa, nada de complicado. Vamos fazer aquele velho sisteminha. Mas veja só, quando eu digo que esse ponto aqui é o 2, eu estou dizendo que o x é 2, certo? Aqui o x, 2. E quanto é que vale o y nesse caso? Olha a altura do y, 0, certo? Então y aqui é 0. E aqui? Aqui eu estou vendo que o y é 4, certo? A altura aqui, onde toca o eixo das ordenadas, é 4. E quanto é que vale o x aqui, ó? X está nessa reta do eixo das ordenadas.
o x vale 0. Então esse aqui é o ponto 0, 4. Então vamos lá. Qual é o valor de f de x? Eu tenho que, pelo gráfico, f de 2, aqui por esse ponto, é igual a quanto? F de 2 é igual a 0. E agora, qual é o outro ponto? Qual é o x aqui? 0. Tenho que f de 0, essa belezinha, é igual a 4. E caímos novamente naquele tipo de problema em que temos que descobrir uma função do tipo ax mais b. Vamos lá? F de 2 é igual a 0. Agora rápido que nós já pegamos a prática, certo? F de 2 é igual a 0. O x no caso aqui é 2, certo? Jogamos aqui o 2. Botei aqui 2 vezes a mais b é igual a 0. E aqui o x é 0. 0 vezes a mais b é igual a 4. Ora, 0 vezes qualquer coisa, 0. Então eu vou encontrar aqui já direto que b é igual a 4. Encontrar aqui direto também, substituindo que b é igual a 4. 2a é igual a 4, a igual a menos 2. Agora tem um aspecto muito interessante aqui. Só dizendo aqui que f de x vai ser então a menos 2 vezes x mais b, que é 4. Tem um aspecto que eu quero que você observe. Olha aqui o valor de b. b é igual a 4. E olha o valor do ponto em que a reta toca o eixo das ordenadas. 4. Será que isso é coincidência? Será? Não. Isso não é coincidência. Isso sempre acontece. Sempre o valor de b é o valor em que a reta do gráfico toca o eixo das abscissas. Por quê? Porque nesse ponto aqui, ó, vou colocar aqui a setinha, ó. Nesse ponto, qual é o valor de x? O valor de x é igual a 0, certo? E na função do tipo ax mais b, se eu colocar x é igual a 0, eu vou ter o quê? F de 0 vai ser igual a vezes 0, 0 mais b. F de 0 é igual a b. E quem é f de 0? É o ponto que vai estar sobre o eixo das ordenadas. Então, sempre esse pontinho aqui vai ser igual a f de 0, que é igual a b. E esse carinha tem um nome especial. Numa função desse tipo aqui, função afim, ax mais b, nós temos que o b é conhecido como coeficiente linear. Coeficiente linear da função b. E o a também recebe um nome especial, né? Não é só o b. A é chamado coeficiente angular. Você vai ver muito isso na parte de geometria analítica, lá na frente, onde estudamos equações de reta, ok? Então, f de x é igual a x mais b. A é coeficiente angular, b é coeficiente linear. Agora eu quero que você observe alguma coisa. Voltando aqui no tempo da nossa lousa, vamos para cá. Observe essa reta aqui azul. Essa reta, ela está no sentido crescente, certo? Quanto mais para cá, quanto mais para frente, maior o valor que a função admite. Certo? E qual é o a dessa reta? 2. Olha aqui, temos aqui o a maior do que 0 e temos a função crescente, tudo bem? Crescente. Agora vamos para o nosso segundo caso. Aqui temos uma reta que vai diminuindo, a declividade é para baixo, vai... Quanto maior o valor de x, menor é o valor da função, sempre vai caindo. Então aqui temos uma reta decrescente. E aqui o a vale menos 2. Temos com a menor que 0, temos que f é decrescente. Tudo bem? Será que isso é coincidência? Não. Quando a, ou seja, coeficiente angular é maior que 0, nós vamos ter sempre uma função crescente. Ou seja, o gráfico dessa reta vai ser uma coisa subindo, uma coisa que quanto mais aumenta o x, maior aumenta o y. E quando a for menor que 0, vamos ter uma função do tipo decrescente, que é uma função que quanto mais aumenta o valor de x, menor vai ficando o valor do y, ok? Não esqueça disso, nós demos
o nome de monotônico. Isso aqui é um aspecto importante das funções. Só olhando o gráfico de uma função, nós já sabemos que se é crescente ou decrescente, olha a função, certo? Dependendo do A. E só olhando aqui o gráfico, por exemplo, um gráfico desse tipo aqui, nós já sabemos se o A é positivo ou negativo. Aqui é decrescente, então negativo. Falando nisso, vamos descobrir qual é o valor dessa função. Se eu disser que aqui é 3 e aqui é 1, qual é a regra de formação de f de x? Primeiro, lembrando da dica que eu já dei. O ponto em que a reta toca o eixo das ordenadas é o B. Então, se f de x é afim do tipo ax mais b, eu já sei que o b é 3. Então, f de x vai ser ax mais 3. Aqui nós temos que esperar um a negativo, certo? Porque a função é decrescente. Vamos lá. Eu tenho que f de 1 é igual a 0. Isso aqui é o ponto que x é igual a 1 e que y é 0. Não tem altura aqui no eixo das ordenadas. Então, vamos lá. F de 1 é igual a 0. Isso implica o quê? Que 1, troca 1 por x, vezes a mais b, já descobrimos o b, é igual a 0. Então, eu tenho que a mais 3 é igual a 0, a igual a menos 3. E f de x vai ser, então, menos 3x mais 3. Ok? Perceberam? Nunca esqueça, coeficiente linear, que é o b, vai ser o ponto em que a reta toca o eixo das ordenadas. E coeficiente angular, o a, vai nos dizer se a função é crescente ou decrescente. Ok? Entenderam bem essa parte de gráficos? Revise e tente olhar os exercícios resolvidos e estudar você mesmo. Espero que tenham gostado da aula. Um abraço a todos vocês que gostam muito de estudar matemática, eu aposto. É uma maravilha, não é mesmo? E meu nome é João Marcos. Então é isso, pessoal, e até a próxima.